Olá, meu amigo, sejam todos bem-vindos ao canal Assim Diz o Senhor. Chegamos ao estudo de número 26 e esse estudo ele é muito importante na vida de todo crente. O estudo vem falando sobre o batismo do Espírito Santo. Como saber se uma pessoa tem realmente o Espírito Santo? Somente através do Espírito Santo o cristianismo se torna um poder vivificante e transformador na vida dos filhos de Deus. Como Paulo afirmou, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Sem o Espírito, nossa religião jamais será uma experiência viva. As Escrituras Sagradas nos informam como esse agente divino nos conduz à plenitude dessa experiência com Jesus. A primeira pergunta desse estudo é: que promessa Jesus fez aos discípulos antes da sua ascensão? Em João, capítulo 14, versículo 16 e 17, a palavra de Deus diz assim, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Qual foi a promessa que Jesus fez antes dele subir para o céu? Ele falou para os discípulos: eu vou rogar ao Pai e ele vai enviar outro Consolador, o Espírito da verdade. A próxima pergunta é: quais são as funções desempenhadas pelo Espírito? Qual é a função desempenhada pelo Espírito? O Espírito Santo é Deus, é um agente divino que está aqui conosco fazendo um trabalho muito importante. E qual é esse trabalho? Em João, capítulo 14, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, olha um papel muito importante. O Espírito Santo está aqui para nos ensinar e nos fazer lembrar de todas as coisas. Mas tem um papel que é feito pelo Espírito Santo, que se ele não fizesse isso, eu não estaria aqui, você não teria tirado um pouquinho do seu tempo para assistir esse vídeo. Talvez não, com certeza, esse é o principal papel do Espírito Santo, que está em João 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é Deus, é um ser divino e é ele quem nos convence do pecado. Sem o Espírito Santo, nós não saberíamos o que é o pecado. Sem o Espírito Santo, nós não nos arrependeríamos. Sem o Espírito Santo, a gente também não confessaria os nossos pecados. Então, esse é um trabalho muito importante na minha e na sua vida. Mas como podemos saber se o crente possui ou não o Espírito Santo? Como saber se uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo ou não? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, a palavra de Deus diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus amados e queridos ouvintes,
Como saber se uma pessoa é batizada ou não pelo Espírito Santo? Quando ele demonstra tudo isso que a Bíblia diz aqui. Tudo isso que a Bíblia fala. Amor, paz, alegria, longanimidade, fidelidade. Quando o Espírito Santo habita no coração do ser humano, ele é fiel, ele tem mansidão. Mas o que me chama a atenção é que hoje a ideia que muitos passam é que a pessoa que é batizada pelo Espírito Santo, ela fala em línguas, ela rodopia, ela faz coisas que a Bíblia não demonstra que são fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é mansidão, ele é domínio próprio, ele é amor, ele é paz, ele é alegria. Outra coisa que me chama a atenção, sabe o que é? É que pessoas que supostamente dizem que são batizadas pelo Espírito Santo, elas são batizadas unicamente na igreja. Na igreja, elas são pessoas usadas por Deus. Mas quando sai da igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, na rua onde mora, elas agem completamente diferente. Então a gente tem que ver, quando o Espírito Santo atua no coração de uma pessoa, ele não é bom só na igreja, ele é bom onde quer que ele vá. E isso é muito importante. O Espírito Santo, ele quer mudar o nosso jeito de agir, o nosso pensamento, o nosso jeito de falar, o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de andar. Mas tudo isso só é mudado quando o Espírito Santo está no nosso coração. E o que devemos pedir hoje a Jesus? Devemos pedir o Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo deve ser uma experiência diária na vida dos filhos de Deus. Essa experiência está associada a 3 atividades diárias: estudo da Bíblia, com disposição para obedecer, oração e testemunho. Então, tem 3 coisas que quando a gente faz, ficamos mais próximos de ser batizado pelo Espírito Santo. Primeiro, estudar a Bíblia. Segundo, ter uma vida de oração. E terceiro, dar um bom testemunho. Um bom testemunho não só na igreja, mas em casa também. Nesse momento, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, ativar o sininho e dar um like. Compartilhe nas redes sociais. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão ficar felizes com esse conteúdo. Envie também os seus comentários, sua pergunta. Ficarei muito feliz em responder. Nos vídeos anteriores, teve alguns comentários, eu já respondi. Ainda tenho outros comentários para responder, mas estou pedindo sabedoria ao Espírito Santo para responder a cada comentário. Jesus Cristo muito em breve vai voltar. E quando ele voltar, ele quer que a gente já esteja transformado com o poder do Espírito Santo. E para isso, nós temos que nos entregar dia a dia ao nosso Senhor Jesus. E lembre-se, Jesus te ama e ele vai voltar. Tchau, e amanhã nos veremos, se assim o Criador nos permitir.